Mateus capítulo 6, versículo 33, diz a palavra do Senhor assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois no dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Feche seus olhos comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, ó Deus, a Tua palavra vai ser ministrada, e nós queremos saber em que Espírito o Senhor nos revela. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Pai, venha frutificar em nossos corações. A Tua palavra é vida, então que a vida do Senhor, Pai, venha ser derramada sobre o nosso meio. Deus, que a vida do Senhor venha ser derramada dos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, aonde estava, ó Pai, uma terra morta, uma terra precisando de uma cura, uma terra, ó Pai, deficiente, que a Tua vida, que a Tua palavra venha trazer vida sobre este coração nesta noite. Que a Tua palavra venha trazer vida e refrigério para esta alma nesta noite. Pai, no nome de Jesus, abre a nossa mente para compreender a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Você senta adorando ao Senhor e exaltando ao nome dEle. Aos dias atrás, o Senhor Ele tem aberto a minha mente e eu tenho estudado um pouco a palavra dEle. E de uns tempos para cá o Senhor tem me mostrado alguns textos bíblicos e tem me revelado algumas coisas que eu fico perplexo e regozijado. E Paloma não aguenta mais eu ficar falando dentro de casa. É que eu fico tanto animado quando eu leio a palavra e vejo a verdade de Deus, que eu saio falando toda hora sem parar. Porque quando a gente vê a verdade que estava aprendendo a mentira, a gente começa a dizer: como é que pode a Bíblia ser tão mal interpretada? Como é que pode os textos ser mal interpretados e nos ensinado errado? Então nesta noite o Senhor Ele tem aberto a minha mente e a minha visão. Eu queria que os irmãos ouvissem um pouco que o Senhor tem colocado ao meu coração. Aleluia! O versículo que nós lemos, todos nós conhecemos de cor salteado. Mas eu quero me aprofundar um pouco nele, e para isso eu preciso fazer uma introdução para que você entenda. Então, por isso, eu te peço, preste muita atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Jesus, quando Ele fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, antes Ele vem falando para o povo como se deve orar, para o povo como se deve se comportar, e para o povo como é que se deve ser o dia a dia. Primeiro Jesus vai dizer para o povo: quando fores orar, orai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. O resto você conhece. Mas o que me chama a atenção é que desde o início Jesus está dizendo sobre o reino de Deus. Jesus fala: olha, quando você for orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus está dizendo: quando você orar, a primeira coisa que você tem que pensar é no Pai, e a segunda coisa que você deve pedir é que Ele venha até você, que o reino dele venha até você. Mas ultimamente nós temos dobrado os nossos joelhos, até agradecemos a Ele, até adorando a Ele, mas nós não buscamos o reino da forma que deve ser buscado. A palavra diz: pede, não recebe porque pedis mal. É isso mesmo. Quando você não entende, você não compreende a forma de buscar o reino de Deus, Ele nunca vai chegar até você. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos buscando algo espiritual. Então, como é que eu vou buscar algo espiritual se eu não nasci de novo?
mim buscar algo espiritual, eu tenho que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você não enxerga o meu reino, você não enxerga o mundo espiritual. Por quê? Porque é preciso nascer de novo. Muita gente confunde o reino de Deus com a salvação, e não tem nada a ver. Uma coisa é salvação, outra coisa é reino de Deus. Então Jesus ele vem falando: olha, quando você for dar esmola, não dê para que ninguém veja, dê em secreto. Por quê? Porque publicamente o Senhor vai te honrar. Quando você for orar, entre no teu quarto, feche a tua porta e ore em secreto, e Deus vai te honrar publicamente. E quando você pensar em riqueza e guardar riquezas, lembre-se que aonde está o teu coração, aonde está o teu coração, ali o Senhor contempla. O pastor falou aqui agora de Caim e Abel. Quando Deus observa a oferta de Caim e a oferta de Abel, preste atenção, aonde está o teu coração, é ali que o Senhor contempla. Quando você implanta no teu coração ofertar ao Senhor, mas ofertar de verdade, com gratidão, o Senhor vai receber. Por causa do intuito do teu coração, sua oferta pode ser pequena, sua oferta pode ser grande, independente. O Senhor, ele vai receber se o intuito do teu coração for verdadeiro. É por isso que Caim, Deus não aceitou, porque nos versículos depois, se eu não me engano, no versículo 3, Deus vai dizer assim: e Caim desfaleceu o semblante, e depois o Senhor ele vai dizer: por que está com o semblante caído? Por quê? Se fizeres o bem, eu não hei de receber a tua oferta. Então, se você fizer o bem, independente, de coração, e não para mostrar que você está fazendo o bem, você está fazendo o que Deus quer. Então Jesus ele vem falando que é desta forma que nós devemos nos comportar, que nós devemos dar esmola sem ninguém olhar, que nós devemos orar sem ninguém olhar, e nós devemos estar colocando as nossas mãos naquilo que nós queremos dar para Ele. Ou seja, Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. O tesouro de muita gente está na terra, está em juntar tesouros, mas tem os remanescentes que estão juntando tesouros no céu. Mas para me juntar tesouros no céu, eu preciso nascer de novo. Eu nunca vou juntar tesouros no céu sem eu nascer de novo. Vamos lá. A salvação, para você ser salvo, é só você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu, ressuscitou e viver em Cristo. Mas para você entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E é aí que você começa a receber as coisas de Deus. E o que é que nós recebemos de Deus quando nascemos de novo? O Espírito Santo dele. Vai nos trazer paz, vai nos trazer gozo, vai nos trazer tranquilidade. Os frutos do Espírito vão começar a aparecer. Porque quando eu verdadeiramente quero entrar no reino de Deus e quero trazer Ele para a terra, eu começo a mudar o meu caráter, eu começo a transformar a minha vida. As coisas vão mudando. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é composto por Cristo. É Cristo que vem até nós, é Cristo que enche a nossa vida, é Cristo que muda o nosso caráter, é Cristo que muda a nossa vida por completo. Antigamente o povo tinha uma mania de dizer o seguinte: venha para Jesus e Ele vai te abençoar. É verdade, mas para ser abençoado eu preciso entrar no reino de Deus, eu preciso ter o reino de Deus na minha vida. Então Jesus está dizendo: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça só, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu te digo que isso é verdade. Quando nós buscamos ao Senhor, independente do que precisamos ou necessitamos, estamos buscando o reino de Deus sobre nós. E o reino de Deus, aonde Ele for,
fé vai ser poderosíssimo. O reino de Deus, quando entra na casa de um ser humano, a casa pode estar destruída, a casa pode estar acabada, mas quando o reino de Deus entra com excelência, mudando da porta da frente para a porta do fundo, mudando a vida espiritual, libertando e curando. O pastor ontem ele ministrou e ele disse que o filho, quando ele foi até o pai, pediu ao pai: olha pai, eu quero a minha parte, e o pai não deu. Quando foi a terceira vez, o filho disse: eu tenho direito, porque o filho começou a entender e a ter a maturidade que ele tinha direito daquilo, e o pai deu. Isso não é diferente com o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, buscando o reino de Deus, querendo o reino de Deus entre nós, atraindo o reino de Deus para nós dizemos: pai, Senhor, eu quero que mude a minha vida, e ele muda. Eu quero que o Senhor liberte a minha casa, ele liberta. Quando temos o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é tão poderoso que ele está sobre qualquer reino. Aonde ele chega, ele é mais poderoso. Quer ver um exemplo? Todos os profetas da Bíblia carregaram o reino de Deus. Desde o princípio do mundo, o reino de Deus vem à terra. E quando vinha à terra, o Senhor levantava um, e o reino de Deus estava ali. Ele não caía, ele não era ferido, ele não era prostrado, porque o reino de Deus segurava ele. E aonde ele estava, poderia ser rei, poderia ser quem fosse, ele declarava aquilo que o Senhor queria. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós queremos muito só o Espírito, mas não queremos o reino completo. Nós queremos só o mover, mas não queremos o reino completo. Quando eu tenho o reino completo, o presidente para mim não é nada, porque o meu rei é mais poderoso. Quando eu sigo o reino completo da minha vida do Senhor Jesus, ele vem comigo e eu levanto a minha cabeça e falo com quem for, na autoridade do nome dele. O maior problema da nossa geração é que nós deixamos de buscar o reino de Deus. É que nós deixamos de buscar o poder de Deus. Nós só queremos vir até a igreja, adorar da forma que a gente quiser. Nós queremos vir até aqui só para mostrar que viemos à igreja. Nós queremos deixar o sofá em casa só de aparência, porque vai para a igreja sem sentimento de adorar. Nós nos deixamos a Netflix em casa e vamos para a igreja sem o interesse de buscar o reino de Deus. E você quer ver uma coisa? Tem muita gente por aí que acha que o mover é lindo e segue o mover. Tem muita gente por aí que acha que viver aquele mover na igreja, as línguas estranhas, o rodopio, é show de bola. Mas eu quero que eu te diga uma coisa: o reino de Deus, ele vai além do mover. Sabe por que tem muitas pessoas, eu vou te dizer uma coisa, que crescem em todas as áreas da sua vida? Simples, porque o reino de Deus habita ali. Quer uma prova? Obed-edom, quando a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom, o reino estava sobre eles, o reino estava sobre a casa deles, e o reino trouxe bênçãos, o reino trouxe tudo que eles precisavam e mais um pouco. Sabe por quê? Porque eles aceitaram a arca do Senhor dentro da tua casa, no Velho Testamento. Quer uma prova do Novo? Quando o reino de Deus estava sobre Paulo, aleluia, Paulo foi 14 anos
sentadinho, ouvindo o que Jesus estava te revelando. E tudo que Paulo falou, do início ao fim, tem a ver com Gênesis a Apocalipse. Tudo que ele falou, o Senhor mostrou tudo para ele. Sabe o que eu estou querendo te dizer? É que quando o reino de Deus está em nossa casa e em nossa vida, nós podemos contemplar o que há de vir, nós podemos ver o que vem sobre nós. Aleluia! Você não está entendendo não? Quando o reino de Deus está sobre nós, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, ali a bênção de Deus está. Aonde pisarmos a planta dos nossos pés, demônio tem que cair por terra. Aonde plantamos as nossas mãos, coisas têm que acontecer. E eu vi um vídeo lindo um dia desses. Um pastor, ele estava orando, não estava com gravado, não estava com paletó, estava com nada, estava normal. Ele pegou o pé de um menino que estava pequeno, o pé, um menor que o outro. Ele começou a dizer em nome de Jesus, vem agora, que toda a... Ele falou o nome lá que ele entende, né, sobre as coisas, ele falou, e o pé veio, quando ele terminou de orar, o pé já estava no lugar. Sabe o que é isso? É carregar o reino de Deus. Eu vou um pouco mais fundo, falando sobre reino. O reino de Deus existe em 3 estágios. Se você parar para reparar, quase tudo neste mundo é 3 estágios. O homem nasce, o homem vive e o homem morre. Deus é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem é tripartido, alma, corpo e espírito. Assim também é o reino de Deus. E a primeira coisa que o reino de Deus é, ele tem aparência. Tudo que está relacionado ao cristianismo, e o cristianismo nem sempre é real e verdadeiro, ele é aparente. E por onde é que ele vai transmitir a tua aparência? Pelo cristianismo. Mas muitas das vezes pega o reino de Deus e confunde com a salvação. E eu quero te dizer que a salvação e o reino de Deus é diferente. A salvação você pode dizer, como eu disse aqui, declarar que Jesus é o Senhor e você está salvo. Mas o reino de Deus, reinar com Cristo, você só pode quando você nasce de novo. Então muitos cristianismos, muitas igrejas, elas mudam isso, mudam a Bíblia e diz não, salvação e reino é a mesma coisa. Você pode estar em casa buscando, me salva. Você pode ter que me salva. Mas não é. O Senhor, ele é simples, mas muito profundo. Muita gente pega a palavra aqui, pega um versículo e ainda mente do versículo, né, pastora? Ainda faz o versículo não parecer que é aquilo. E está claro, a palavra de Deus é simples, clara. Mas muitas das vezes o homem, confunde ela toda, usado por Satanás, que não é mais nada, nem nada mais, nada menos, usado por Satanás para confundir a tua mente e você não ser salvo e nem reinar com Cristo. Segundo estágio do reino de Deus é realidade. E a realidade está na igreja. E o fruto do novo nascimento no dia de Pentecostes. A realização do reino de Deus sobre nós começou no dia de Pentecostes, onde o Espírito desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Cristo morre, o véu é rasgado do alto a baixo, e ali o povo nasce novamente, sendo batizado nas águas, recebendo o batismo do Espírito Santo. E ali nasce a realidade do reino de Deus na terra. Terceiro estágio é a manifestação. Quando Jesus voltar e reinar por 1000 anos, o reino será visível. Irá se cumprir a palavra. No lugar de vergonha, haverá dupla honra. É massa. Aí todo mundo se empolga. Mas para chegar nisso aqui, você tem que vencer. Você tem que buscar o reino de Deus. O milênio vai vir, e você vai reinar com Cristo ou não vai reinar com Ele?
com Cristo. Paulo disse que o que nos separará do amor de Cristo? A morte, a nudez, a fome. Depois ele diz: mas todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos esta peleja, mas agora vamos ter a experiência de passar pela fome, pela tribulação, pela perseguição. Tem muita gente dizendo por aí: não, quando nós aceitamos a Cristo, nós não vamos mais viver atribulado, ninguém vai nos perseguir, ninguém vai falar mal da gente. Não, você tem que passar por isso para você ter experiência, para quando você for reinar com Cristo, aí a palavra do Senhor se concretizar na tua vida. Sabe qual? No lugar de vergonha haverá dupla honra. Não haverá honra sem vergonha, não haverá honra sem perseguição, não haverá honra de Deus sem passar fome. É por isso que você é provado, é por isso que você é provada, para reinar com Cristo. Que nesta noite o Senhor Ele possa falar mais ao teu coração. Cristo Ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus. Do versículo 25 até o versículo 34, onde lemos, Jesus ele vai falar para o povo: olha, não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com o que você vai comer, nem fique inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Tem muita gente aí preocupada: o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Mas deixem de lado as coisas de Deus. Ama mais o mundo, ama mais as coisas da terra do que a Deus. Jesus, ele faz dois exemplos que agora vai se encaixar o Gênesis que lemos. Jesus ele faz dois exemplos para o povo. Primeiro exemplo é: olhe as aves do céu, elas não juntam em celeiros, elas não se preocupam, ela come todos os dias. Agora olhe o Líbano, olhe a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava nos dizendo é que nós somos mais importantes do que os animais somos mais importantes do que a vegetação. Então, se nós somos mais importantes, eles não têm falta de nada, você acha que a tua casa vai ter falta você buscando o reino de Deus? Tem muitos valores invertidos. Muita gente está buscando mais as coisas do que Cristo. Tem muita gente buscando mais os prazeres do que buscando o reino de Deus. Quando nós temos o reino de Deus em nossa vida, querido, a mudança de caráter, a mudança na vida financeira, a mudança em todas as áreas. Salomão ele disse: existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você plantar e existe o tempo de você colher. Existe o tempo de você chorar, mas também vai ter o tempo de você se alegrar. Existe o tempo de você dormir e o tempo de você acordar. Existe o tempo de você trabalhar e você não trabalhar. Então, existe o tempo para todas as coisas. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente quer adiantar as coisas de Deus. Nós queremos adiantar. Não, eu quero o meu carro hoje e eu vou ter hoje. Faz possível que for para ter, se divide e tudo mais, mas vai ter hoje. Quer adiantar o processo. Eu quero trabalho hoje. Vai, faz tanta coisa, se divide, abre até uma empresa, depois fale, porque não era o tempo de receber um trabalho, uma empresa. Quando nós buscamos
o reino de Deus. Sabe como é? Eu vou te dizer como é. Aleluia! Quando nós buscamos o reino de Deus, a gente passa a viver assim: eu não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu não estou preocupado se eu vou comer, se eu vou deixar de comer, se eu vou vestir, se eu vou deixar de vestir. Eu não estou preocupado. Por quê? Porque o reino que é comigo é soberano sobre todas as coisas. Aleluia! O reino que é por mim e está em minha vida. Se eu pisar a planta dos pés, aonde eu estiver, eu vou ser abençoado. Aonde eu vou, Ele vai estar comigo. O que eu quiser, segundo a vontade dEle, Ele vai me dar. Que nesta noite você possa sair daqui dizendo: eu quero o reino de Deus na minha vida. Queridos, quando nós recebemos o reino de Deus, nós começamos a reinar com Cristo. Eu não vou me aprofundar aqui, senão vou passar do tempo. Mas quando nós reinamos com Cristo, nós temos ministérios para trabalhar. Nós temos funções para fazer. Nós não passamos a ser escravos. Não. Nós vamos servir ao reino que nós não merece nem ficar prostrado aos pés. Vamos estar fazendo algo muito importante. E é o quê? Quando nós temos o reino de Deus, nós não queremos ficar parados. Nós queremos começar a fazer alguma coisa. Tem muita gente que vive a vida inteira no banco da igreja. Não é melhorando não, viu? Tendo conhecimento é lá mesmo, sem fazer nada, só indo para a igreja. Tem outros que ficam no banco, mas está estudando, mas está procurando conhecimento para quando exercer o que Deus chamou, ter o que passar, ter o que o Senhor usar. Mas quando o reino de Deus está em nós, a gente começa a andar assim. O pecado vem e você diz: não, isso aí para mim não é mais nada. Você começa a rejeitar de uma simplicidade que você fica espantado, porque está rejeitando aquilo que você sempre caiu. Quando nós servimos ao reino, a nossa aparência muda. E aí é que está. Hoje em dia é difícil você olhar para alguém e dizer: é crente. Hoje em dia é difícil você olhar para alguém e dizer: poxa, essa pessoa aí tem Jesus na vida. Sabe por quê? Porque os caráteres dos crentes não são mais caráter de crente que tem reino de Deus. O caráter do crente, muitas das vezes hoje em dia, sabe como é? De cara feia na rua, falando mal dos outros. Esse é o caráter de muita gente hoje que se diz ser crente. Mas quem tem o reino de Deus, quando a fofoca vem e diz: não, não quero não. Quando o pecado vem, que dá vontade de ficar de cara feia com um bocado de gente, diz: a paz de Deus está dentro de mim. É desta forma que tem o reino de Deus, passa a prosperar em tudo. E eu vou te dar uma senha aqui que eu finalizo, para você prosperar em tudo com o reino de Deus. Primeiro, cuida da tua casa, porque quando Deus vê que você está cuidando da tua casa e da tua família, Ele vai entender que você vai começar a cuidar do trabalho que Ele vai te dar, da empresa que Ele vai te dar, das coisas que Ele vai colocar na tua mão. E quando você começar a cuidar da tua casa e da tua família de verdade, as coisas vão começar a prosperar, porque o princípio da prosperidade começa dentro de casa. O princípio para prosperar começa dentro da tua casa com a tua família. E assim eu agradeço a minha oportunidade.